Boa noite a todos, tudo bem? Vamos começar hoje um novo ciclo de palestras, né? Nós vamos retomar o Evangelho segundo o Espiritismo. Há muito tempo nós já havíamos feito todo o Evangelho nas nossas palestras, durante as palestras da casa. Então, nesse momento, nós nos reunimos e decidimos que vale a pena nós voltarmos novamente ao Evangelho, né? Até mesmo para, ao longo do desenvolvimento dele, nós irmos entendendo um pouco mais do que nos espera, né? O futuro ou os tempos vindouros, e que nos auxiliem na nossa melhora espiritual e moral para chegar até esse ponto, tá? Bom, eu vou começar então com o capítulo 1, Eu Não Vim Destruir a Lei. E ela fala basicamente aqui das 3 revelações que nos levam até o anúncio dessa nova era, né? E a chegada do Espiritismo. E todo o caminho que foi desenvolvido pela espiritualidade para que ele chegasse até esse ponto, tá? Então a gente sabe que toda a questão dos profetas até a vinda de Cristo foi um processo gradual e que culminou com então a revelação do Espiritismo, né? E toda a codificação das obras espíritas para nos trazer essa nova conhecimento, essa argamassa que une ciência e religião, tá? Então ele nos diz no primeiro capítulo o seguinte: Jamais penseis que tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, pois, em virtude vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido até o último iota e o último ponto. Tá? Ou seja, ele nos diz que nós caminhamos sim para um momento de regeneração. Lá no final da palestra vocês vão entender o que eu estou dizendo. A gente se encaminha sim para um momento de regeneração, mas todos aqueles que estiverem prontos seguirão, e aqueles que não estiverem ou que não buscaram essa mudança, eles serão conduzidos para outros momentos, para outras vivências, até que isso tudo esteja incutido no crescimento e na elevação moral de cada um, tá? Então ele nos fala que essas revelações até ao anúncio dessa nova era, né, ele passa por um movimento coordenado da espiritualidade para que a população tenha entendimento e conhecimento suficiente para compreender. Então ele começa basicamente com os profetas, e aí entra a questão basicamente da primeira lei divina, conjunto de leis divino, que foi os 10 mandamentos, através de Moisés. Então ele nos diz que a lei mosaica, né, a lei de Deus promulgada lá no Monte Sinai, ele tinha duas formas, né? Uma forma divina e invariável, né? E isso ela recai indubitavelmente sobre a lei do retorno. E a outra lei seria uma lei que flutuaria conforme o caráter e o costume dos povos. Isso a gente até ainda compreende hoje, que muitos povos têm algumas permissões conforme a sua cultura e o seu entendimento, né? Mas indubitavelmente todos os 10 mandamentos vão recair sobre a lei do retorno, né? Então o fato de a gente falar não cometerás adultério, não furtarás, né? Não honrarás teu pai e mãe, ou seja, não desonrá-los, né? na sua essência, tudo isso tem não uma punição, mas um revés através da lei do retorno. Então, toda essa primeira parte, né, que Moisés nos trouxe, ele é a todos os povos e a todos os tempos. Porém, aí tem um porém, de que ele tem a ver também com o fato da possibilidade de fazer com que os povos entendam, dentro dos seus conhecimentos, do seu desenvolvimento, o que essas leis querem dizer. É muito mais fácil nós enumerar todas as leis para um leigo do que nós simplesmente vamos pegar o código, um exemplo bem típico, né? Pegamos todo o Código Penal e nós abrimos todas as leis. Principalmente vamos pegar na questão
da questão do matar, por exemplo, né? Poderíamos abrir o Código Penal e ter lá um monte de leis dizendo que é crime matar, é crime que é hediondo dessa forma, ou simplesmente podia dizer não mate, né? Não mate, que ela, em todas as suas formas, elas, perante os olhos de Deus, elas não são bem-vindas. Bom, é muito mais fácil a gente dizer todas as leis do que simplesmente resumir uma só, porque nós não teríamos entendimento de compreender isso. Então, era muito mais difícil nós dizer tudo que você fizer, volta para você, do que nós disser, não. Começando lá, amai a Deus sobre todas as coisas, não tome seu santo nome em vão. Nós enumerarmos essas leis. Mais ou menos foi isso que Moisés fez. E essas leis, então, elas teriam um ciclo transitório até o entendimento da lei do retorno com a questão do surgimento do Espiritismo. Então é muito mais fácil nós fazer com que um povo que é essencialmente turbulento, né, pelo seu entendimento, pelos seus costumes, pela sua ignorância ainda, do que nós dizer, enumerar leis e fazer dessas leis uma ordem divina. Do que nós dissermos, tudo o que nós fizemos volta para nós pelos nossos próprios atos. Então, esse povo não tinha entendimento para isso. Tá? Então, essas são leis transitórias. A lei mosaica, os 10 mandamentos são leis transitórias, mas eles não, como posso dizer, elas não perderam validade. Elas simplesmente estão unidos na lei do retorno. Elas estão incutidos no dizer que a lei do retorno recai sobre todos na mesma forma e intensidade das nossas ações. Se nós atenuamos os nossos instintos primitivos, se nós buscamos a nossa evolução moral, essas leis vão sendo atenuadas e suavizadas também no nosso caminhar, que foi um pouco daquilo que o Pedro falou na palestra da semana passada, tá? Bom, então sabemos que essas leis, elas são para todos os tempos e todas as nações, porém elas foram transitórias, né? Após isso, então até aí, as leis mosaicas, elas determinaram o direcionamento dos povos, né? Contando que nesse meio histórico havia muitas divergências ainda, muitos povos que eram monoteístas, politeístas, desculpe, alguns eram monoteístas, mas a grande maioria eram politeístas, ou seja, diversos deuses. Né? E a partir então da lei mosaica, muitos povos passaram a entender que existia apenas um único Deus. Tá? Bom, com a vinda do Cristo, esse nosso grande mestre, ele deixou bem claro, né, que ele não veio descumprir a lei divina, né, ou a lei do retorno. Ele veio dar entendimento, ele veio dar desenvolvimento, ele veio ajudar no grau de desenvolvimento do homem, tá? E isso ele deixou como exemplo. E ele deixou na sua essência, naquilo que é seu ponto vital, que é o amor de Deus e o amor ao próximo. Então, todas as leis, tudo aquilo que rege o nosso existir significa amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o que isso quer dizer? Que no momento que a gente ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo, e aí a gente enfatiza o a ti mesmo, porque quando a gente se ama, a gente não faz ao outro porque a gente se ama. Ou seja, no momento que eu entendo e que eu tenho em mim revigorado esse amor próprio e eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu compreendo que tudo que eu faço ao outro é a mim mesmo que eu faço, né? E aí entra então essa questão da lei do retorno, né? Ou seja, tudo que eu faço ao outro retorna para mim. Então, eu me amando, né? Eu não faço ao outro, porque eu compreendo que também se recai sobre mim tudo aquilo que eu fizer.
Bueno, vamos dando sequência então. Cristo não, de momento algum, tá? Tô pegando meus papéis aqui, que eu tô seguindo os papeizinhos hoje, tá? Quem conhece sabe que eu não sou de seguir papéis, mas é tudo novo, né? Cristo, na sua essência, na sua vinda, ele não trouxe nada que já não tivesse incutido dentro das leis dos 10 mandamentos, já incutido nas leis dos 10 mandamentos, né? Mas ele, basicamente, ele modificou toda a forma de ver e modificou a fundo. Ele entrou um pouco mais a fundo naquilo que essas leis de Moisés, enfim, os 10 mandamentos queriam dizer, né? E aí que está toda a lei dos profetas e todo o caminho dos profetas até esse momento, que é o amar a Deus sobre todas as coisas. Então, nesse momento, ele traz uma nova perspectiva. E mesmo assim, mesmo no todo exemplo de Cristo, ele ainda assim deixou algumas coisas incutidas. Por quê? Porque ainda precisávamos de mais conhecimento para entendê-las. Então, pode notar que é uma caminhada gradual. Não adiantaria nada chegar aqui, despejar toda a verdade e deixar que a população digerisse isso de uma forma equivocada, errônea. Então, foi um crescimento gradual. E ainda assim nós não conseguimos entender muitas coisas. Ainda assim nós estamos caminhando, né, por um processo muito complicado da humanidade. Então, mesmo depois de 2000 anos, ainda não temos toda a capacidade de entender. Mas a gente vai indo e vai entender o porquê, tá? Quando ele diz que os céus e a terra não passarão sem cumprir até o último iota, ele quer dizer exatamente isso, que a nossa evolução, a nossa caminhada, não mais nesse plano ou num plano diferente desse, né, em outros mundos inclusive, ela só vai acontecer quando toda lei divina for compreendida e vivenciada nesse plano, né, nesse plano terreno. E isso leva tempo, né? A gente sabe que leva tempo, tá? Então ele nos diz que só vai acontecer quando for praticado sobre toda a terra e em toda a sua pureza e com todos os seus desenvolvimentos e consequências, né? E sem distinção de ninguém, de nenhum desses filhos de Deus, onde todos merecem a mesma atenção e os mesmos cuidados, mas respeitando sim aquilo que é o maior direito de cada um de nós, enquanto espíritos, que é o livre-arbítrio, tá? Mas também lembrando que nós não somos eternamente, como é que eu posso dizer, não nos cabe a rebeldia eternamente. Vamos utilizar essa palavra. Não nos cabe a rebeldia eternamente. Há um momento em que, para o bem maior daqueles que já evoluíram, nós também seremos, conforme for a nossa rebeldia, colocado em outros planos, em outras vivências, para que nós possamos, ao longo da nossa existência, crescer e evoluir, espiritualmente e moralmente. Então não significa que ficaremos aqui na Terra o tempo todo, né? Vai chegar um momento em que aqueles que ainda não conseguiram entender, não conseguiram sair desse ciclo vicioso dos seus erros e evitando o seu desenvolvimento espiritual, seremos colocados em outros planos, em outras vivências para continuar o nosso desenvolvimento. Então, ou seja, não significa que estamos aqui na Terra e que relegamos todas essas leis e essas oportunidades de desenvolvimento. Nós podemos sim, né, sermos colocados em outros momentos, em outros planos. Também já foi falado numa palestra anteriormente, que é a pluralidade dos mundos, né? Bom, vamos dando o seguinte. Mas, como nós havíamos falado, Jesus, nesse meio tempo, ele não foi simplesmente um legislador, né? Ele veio
ensinar que a vida sobre a Terra não veio ser um legislador simplesmente de trazer leis. É isso que o capítulo nos diz. Ele veio mostrar como, e é isso ele fez através dos seus exemplos, e nós podemos compreender isso até hoje, de que não é simplesmente o cumprir, mas é o vivenciar. E isso ele fez, por exemplo. É vivenciar as leis divinas e tudo aquilo que ela nos diz. Ainda hoje a gente tem dificuldade de entender a vida de Cristo, mas ele nos mostra assim que tem caminhos, basta seguir o exemplo. E isso ele fez. Ele não veio simplesmente pegar, fazer toda a mudança da lei de Moisés, dos 10 mandamentos, não veio retificar ou ratificar, melhor falando, a lei do amar a Deus sobre todas as coisas, mas ele veio através da sua existência nos mostrar como. Mas aí sim, então ele de certa forma nos coloca em uma ambiguidade, porque o povo ainda precisaria de muita coisa para entender toda essa lei na sua complexidade. Ou seja, não poderia simplesmente, vou pegar um exemplo aqui, chegar numa quarta série ou num terceiro ano do ensino fundamental e colocar lá toda uma equação, uma regressão matemática, porque eles não teriam capacidade de entender. Um exemplo um pouco absurdo e bem tosco seria isso. Então ele veio nos mostrar a equação, mas ele também nos mostrou como entendê-la. Vamos utilizar dessa forma. E nos fazendo entender que essa equação é fruto de uma ciência, mas que ela é uma ciência que também traz na sua essência a religiosidade. E aí, nesse meio tempo entre ciência e religião, surge aquilo que a gente pode chamar de uma argamassa, que une, que cola, que dá continuidade, que a gente chama de espiritismo. Até então, todas as leis, tudo aquilo que chegou ao conhecimento dos homens veio na voz de um ser, seja ele Moisés, na forma das leis em pedra, que essa lei em pedra ela já diz, a simbologia já é imutável, e como na figura de Cristo, que é aquele ser mais complacente, mais entendedor, compreendedor, mais que aceita mais a pluralidade das coisas, mas um exemplo vivo a ser seguido, mas na voz de um homem. E aí entra o Espiritismo não mais como uma voz de um único homem, mas como uma voz dos céus, vamos dizer assim. Uma voz que ela ecoa nos 4 cantos do orbe, como uma vontade divina, porém trazendo consigo a ciência, para dar voz, e uma voz confiável, vamos dizer assim, a tudo aquilo que o que é divino nos coloca. É por isso que a gente chama de argamassa. Então essa argamassa ela vem nos unir através da vivência de Cristo, das leis imutáveis, dos 10 mandamentos, lá como a gente viu, que recai sobre a lei do retorno, e sobre a lei divina de Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então o Espiritismo faz essa argamassa, essa argamassa que une esses dois lados juntamente com a ciência, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente o que é essa questão da religião e da ciência. Então, ele nos diz que o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material.
Então, o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Né? Então, ele vem nos falar que é isso. Né? Que pegando todos os exemplos, todo o desenvolvimento, todo o crescimento e o planejamento que a espiritualidade fez, desde lá no seu início até a chegada do Espiritismo, né? Fazer com que o Espiritismo nos explique, nos dê consistência naquilo que é explicável. Então ele nos uma prova irrefutável, como diz o texto, através das vozes desses espíritos, ou seja, da espiritualidade, como alguém que está não manipulando, mas está num controle, num planejamento para que o homem cresça e se aproxime desse Deus. Tá? Então ele diz que ele não veio, né, o Espiritismo, enfim, que Cristo não veio destruir a lei, mas desenvolvê-las, completar e explicar em termos claros, né, tudo aquilo que foi dito de uma forma alegórica até então. A partir de agora, com o Espiritismo, tudo aquilo que foi dito de uma forma elucidativa, ou vamos traduzir na linguagem de hoje, uma forma lúdica, para que a gente entenda, tal qual uma criança nos primeiros anos dos seus ensinos, em que a pedagogia nos traz isso, essa forma lúdica de mostrar, de ensinar. Agora nós estamos passando por um momento um pouco mais consistentes, prováveis, com provas irrefutáveis de tudo aquilo que já nos tinha sido dito, tá? Bueno, e que vai nos conduzir então a esse momento? Ele diz que o Espiritismo é uma obra do Cristo que preside, assim como havia anunciado, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na Terra. Tá? Então essa palavra aqui no meu texto está sublinhada, a regeneração, que é o que nós estamos prestes a iniciar. Então, ou seja, naquele momento em que a grande maioria da população já deu um pequeno passo na sua caminhada e nos seus conhecimentos, já florou em si todas aquelas, talvez as principais virtudes do espírito, e que todos estamos com um pezinho num outro nível, né? Estamos com o início do pé de uma nova caminhada. Então, o Espiritismo veio para dar essa linha contínua para nos levar a um outro desenvolvimento, tá? E aí nesse ponto, o capítulo ele nos fala sobre a lei da ciência e da religião. E aí aqui, agora eu já cito um dizer de Albert Einstein, que ele nos diz que a ciência sem religião ela é paralítica, e a religião sem a ciência ela é cega. Ciência sem religião é paralítica, e religião sem ciência é cega. Mostrando um pouco do que é intrínseca essa ligação. E aí eu vou pegar um exemplo da própria vida de Einstein, que ele sempre renegou, ele tinha fé, porém ele sempre renegou, ele via a ciência como algo absoluto. E ao longo da sua existência, da sua vida terrena, ele passou a entender muito mais essa ligação intrínseca entre ciência e religião. E aí é muito bonito até ver, se alguém quiser entender um pouco mais sobre o que isso significa, procure sobre Einstein na internet aí que vai achar. Tá? E vai entender que ao longo da sua vida ele também passou a entender a importância da ciência aliada com a religião. Tá? O capítulo nos diz que a ciência e a religião são duas alavancas da inteligência humana, mas que uma não pode, de maneira alguma, acontecer sem a outra. E aí a gente entende quando ele diz que a ciência sem religião ela é paralítica, porque a ciência sem a religião ela é absolutista, e ao momento que ela é absolutista, ela não tem, foge talvez aos valores, vou utilizar aqui a expressão que foge aos valores morais. O que dá moralidade à ciência é exatamente a religião. Da mesma forma que a religião sem a ciência ela é cega, porque ela nos conduz a caminhos perigosos,
aos caminhos do extremismo, por exemplo, né? E a utilização dessa religião de uma forma equivocada. Então, ela também são tão intrinsecamente ligadas ao nosso conhecimento. E ao longo da caminhada, né, as duas têm que ter a sua ligação intrínseca com a existência de Deus, né? De qualquer outra forma, elas não ocorrem, tá? Então, para evitar a incredulidade e a intolerância, e é isso que se resume esse dizer de Einstein, né? Uma pela incredulidade, ou seja, a religião sem a ciência, ela passa a ser incrédula, ela corre o risco de ser cega. E também a ciência sem a religião, né? Ela não pode não ter a devida confiança ou a devida credibilidade. E a religião sem a ciência, muitas vezes ela passa pela intolerância, tá? Então, aos poucos, né, o Espiritismo vem aliado à religião e à ciência, uma forma de desvendar ou distrair aquele véu que ao longo da nossa existência foi colocado, tirando aquelas alegorias, né, ou como eu falei, o fator lúdico da nossa existência. Então ela vem clarear, ela vem trazer fatos irrefutáveis que não podem ser contestados da manifestação do divino com o material, tá? Então, aqui no texto ele fala assim: chegou-se o tempo no qual os ensinamentos de Jesus Cristo devem receber o seu complemento. O véu colocado propositalmente sobre algumas partes desses ensinamentos deve ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual e, finalmente, a religião, né? Então, os dois, exatamente, o Espiritismo vem fazer essa união daquilo que é do passado, utilizando esses termos, daquilo que foi nos trazido, fazendo essa grande massa, trazendo essa união perfeita entre ciência e religião. Então, ele vem como unir algo vazio, um espaço vazio, uma lacuna que existia exatamente entre a ciência e a religião, entre o absolutismo da ciência com a cegueira religiosa, tá? Então, mais ou menos nesses termos. E aí, o fruto disso, né, o texto nos deixa bem claro de que essa nova era que está por vir, ela deve produzir irrefutáveis e inevitáveis modificações para as relações sociais, contra o que ninguém tem o poder de se opor, pois estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, ao longo da nossa existência, nós vamos tendo conhecimentos que nos permitem chegar a um novo tempo. Obrigado, boa noite, fiquem com Deus.